Se passaram 120 anos, e a arca estava pronta. Aproximava-se o fim dos perversos. Ao salvar uma família e destruir todas as outras, Deus não estava sendo arbitrário. Somente Noé havia se qualificado para estar no novo mundo que surgiria após a purificação da terra pelas águas. Na primeira parte da ordem de Deus a Noé, ele orienta o seguinte: de tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Gênesis 6, verso 19. Boa parte dos leitores para a sua análise aqui, concluindo que Deus teria orientado que apenas 2 de cada espécie entrassem na arca. No entanto, a grande regra de ouro da interpretação bíblica é sempre ler o contexto do texto. Isso ajuda a tirar conclusões mais corretas. Na sequência da ordem de Deus, já no período em que Noé iria entrar na arca, Deus detalha muito mais a ordem e diz a Noé: de todo animal puro, levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, um par, o macho e sua fêmea. Gênesis 7, verso 2. Observe que agora, 7 dias antes de começar o dilúvio, Deus traz maiores pormenores da quantidade de animais de cada espécie. Temos a adição de 2 termos, animais puros e animais impuros. Dos animais puros, Noé deveria levar 7 pares, 7 machos e 7 fêmeas, igual a 14 animais de cada espécie. Dos animais impuros, deveria levar um par, um macho e uma fêmea, igual a 2 animais de cada espécie. Agora sabemos que de algumas espécies eram 2 animais, e de outras 14 animais. Fica claro que essa distinção não se originou na época de Moisés. Ela remonta a tempos anteriores, quando Deus deu as instruções relativas aos sacrifícios, nos quais deviam ser usados animais puros. Gênesis 8, verso 20. Noé tinha ciência de qual animal era puro, e de qual era impuro. O verso 3 diz: também das aves do céu 7 de cada, macho e fêmea, para se conservar em vida, a semente sobre a face de toda a terra. Não fala acerca das aves impuras, se for pela leitura literal, e fora do contexto de toda a Bíblia. Aparentemente, de acordo com este texto, todas as aves seriam consideradas puras. Mas em Levítico 11, vemos claramente o Criador instruindo Moisés, dizer ao povo de Israel quais aves eram impuras. Não se sabe ainda o motivo da omissão, da distinção entre aves puras e impuras, no verso citado. Porém, possivelmente tal omissão deve-se à forma condensada da narrativa. Alguns se perguntam como os animais chegaram a Noé, ou como Noé os obteve. Em Gênesis 6, verso 20. E Gênesis 7, verso 9, Deus disse que os animais viriam para Noé por migração. Comparando-se os versos 7 e 10, fica óbvio que Noé não esperou até o último dia antes do dilúvio para entrar na arca. Apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio. Gênesis 6, verso 18. Gênesis 7, verso 7. Portanto, é óbvio que Noé e seus 3 filhos tinham apenas uma esposa cada um. A poligamia, comum entre os descendentes de Caim, ainda não era praticada pelos servos de Deus. A terra, que provavelmente nunca antes havia recebido chuva, compare com Gênesis 2, dos versos 5 a 6, foi repentinamente inundada por imenso volume de água. Iniciou-se uma chuva pesada e incessante. Simultaneamente, a crosta terrestre se rompeu, e massas de água subterrâneas jorraram, causando estragos, e inundando a terra que apenas recebia uma espécie de neblina em forma de vapor. A chuva caiu sobre a terra 40 dias, e 40 noites. Assim que todas as espécies de animais que tinham que entrar na arca entraram, o próprio Eterno fechou a porta da arca. Um imensurável volume de água cobriu toda a terra.
A linguagem usada nos versos 17 a 20 indica que a extensão universal do dilúvio dificilmente poderia ter sido expressa em palavras mais fortes. Essa descrição torna impossível o ponto de vista falacioso de alguns, de que o dilúvio foi um acontecimento local ocorrido no Vale da Mesopotâmia. Em toda parte, sobre a superfície da Terra, encontram-se restos fósseis de plantas e animais, obviamente depositados pela água. Esses depósitos se estendem, em certos locais, a profundidade de até 5 quilômetros, mas a profundidade média é de pouco mais de 800 metros. A distribuição universal desses restos fósseis e a profundidade que estão enterrados testificam inequivocamente tanto da extensão global quanto da grande violência do dilúvio. A universalidade dessa catástrofe é também atestada pelas lendas do dilúvio preservadas entre povos de quase todas as etnias sobre a face da Terra. Desses relatos, o mais completo é dos antigos babilônicos que se estabeleceram muito próximo ao local onde a arca repousou após o dilúvio, e de onde a raça humana novamente começou a se espalhar. A epopeia de Gilgamesh traz algumas semelhanças com o relato de Gênesis, mas difere dele o suficiente para demonstrar que é uma versão alterada da mesma história. Com exceção da família de Noé, e provavelmente também um gigante, Talmud, Nidá 61a, e dos animais que estavam na arca, todas as criaturas que viviam na terra morreram com o dilúvio. A Deus nunca faltam recursos para salvar. Ao mesmo tempo, foi de sua vontade que o homem fosse criado sua imagem e semelhança para que por seu livre-arbítrio exerça plenamente a inteligência e a força, atributos concedidos pelo Criador. Deus preservou miraculosamente a arca, mas ordenou que Noé a construísse,